Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 2 do quarto trimestre de 2022. Esta lição traz o título de Vem o Fim e o texto áureo desta lição está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Lembrando que aí na descrição do vídeo você pode baixar um estudo completo em PDF a respeito desta lição, que irá ajudar muito a você, superintendente de EBD, professor de EBD e aluno de EBD que deseja aprender de maneira mais aprofundada a respeito da palavra de Deus, especificamente a respeito do livro de Ezequiel. Lembrando também que se acontecer alguma coisa, você não conseguir baixar o estudo através do link que está aí na descrição do vídeo, há também na descrição do vídeo o nosso número de WhatsApp, que você pode enviar uma mensagem e prontamente nós enviaremos para você, como sempre, gratuitamente, o estudo em PDF da lição direto no seu WhatsApp. E se você quiser ter uma compreensão bem abrangente a respeito de cada lição, lembre-se, você precisa ler todo o estudo em PDF e também assistir ao vídeo de apoio da lição até o final. Isso fará com que você tenha uma compreensão abrangente, uma compreensão macro a respeito de cada lição. Como você já sabe também, aqui no vídeo de apoio, eu sempre trago um conteúdo diferente daquele do PDF. Nesse vídeo de apoio eu quero fazer uma explanação, uma aplicação a respeito desse texto áureo. O texto áureo de Ezequiel, o texto áureo da lição 2, que está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, diz assim, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2, texto áureo da lição 2. Então Deus disse para o profeta Ezequiel, o fim vem o fim sobre os quatro cantos da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que não haveria como escapar, não haveria escapatória. Deus usou Ezequiel, Jeremias e vários outros profetas para alertar o seu povo, para que o seu povo deixasse os maus caminhos, deixasse a desobediência e se voltasse para Deus, mas o povo de Israel simplesmente não quis obedecer. O povo preferiu buscar os próprios interesses do que andar em obediência a Deus. Até que Deus, por intermédio de Ezequiel, disse, olha, Ezequiel, faça o seu papel de atalaia, Anuncia ao povo que vem o fim, que o fim vem e vem sobre os quatro cantos da terra. Ou seja, não há escapatória, Deus estava dizendo para Ezequiel. Quando Deus diz o fim vem sobre os quatro cantos da terra, Deus estava dizendo em outras palavras, não tem como fugir. Não tem como escapar. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, não haverá escapatória, não tem como fugir, não tem como escapar. Irmãos, no Israel dos dias de Ezequiel, havia idolatria, havia busca pelos próprios interesses, havia profanação daquilo que é sagrado, havia quase que uma total falta de amor ao próximo, havia simplesmente a busca pelos próprios interesses nos dias de Ezequiel. E se a gente analisar a situação do mundo hoje, aliás, a situação do mundo não, vamos falar da situação do nosso país, tá? Analisando o que estava acontecendo nos dias de Ezequiel e analisando o que está acontecendo no nosso país hoje. No nosso país tem idolatria religiosa? Sim, tem pastor sendo idolatrado, tem falsos profetas aos montes, tem políticos sendo idolatrados, tem artistas e jogadores de futebol sendo idolatrados, enfim. Então, há idolatria de vários tipos no nosso país. Há uma grande falta de amor ao próximo, há uma grande desobediência a Deus, e há uma quase que completa busca pelos próprios interesses. Tudo isso nós vemos nos dias de hoje, tudo isso nós vemos no nosso país. E tudo isso que eu estou citando para você, que a gente vê no nosso país, havia nos dias de Ezequiel. Ezequiel estava vendo no Israel dos dias dele,
Então, estas coisas que existiam, que havia nos dias de Ezequiel, existem hoje no nosso país. Há hoje no nosso país essas mesmas coisas. Então a gente vê assim que muitos dos males que haviam nos dias de Ezequiel existem hoje, nos nossos dias, no nosso país. Quando a gente vê no capítulo 7 de Ezequiel, tanto aqui no versículo 2, quando diz vem o fim vem, essa palavra vem o fim, né? O fim vem, ela se repete por vezes aqui em Ezequiel capítulo 7. A gente pode perceber, irmãos, o seguinte, preste bem atenção nisso. Quando Deus diz para Ezequiel, o fim vem, vem o fim, esta era uma profecia para o Israel dos dias do profeta Ezequiel. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele deu uma profecia que aponta para 2 tempos. Essa profecia, o fim vem, vem o fim, Ezequiel 7:2, pode analisar aí todo o capítulo 7 de Ezequiel. Essa profecia que Deus diz, vem o fim vem, ela aponta para 2 tempos. Ela é uma profecia para o Israel dos dias de Ezequiel, mas ela também é uma profecia para os dias atuais. Da mesma forma que Deus falou naquela época de Ezequiel para o povo de Israel, olha, o fim vem, vem o fim. Ou seja, o povo colheria os frutos de andar em desobediência. Deus está dizendo hoje, vem o fim vem. E a nossa geração também vai colher os frutos do deixar Deus de lado. A nossa geração também colherá os frutos da sua desobediência a Deus. Então, volto a repetir, Ezequiel 7:2, quando diz o fim vem, vem o fim, é uma profecia para o Israel dos dias de Ezequiel, mas também é uma profecia para os nossos dias, para os dias atuais. Pois Deus, em sua infinita sabedoria, deu uma profecia que apontava para Israel dos dias de Ezequiel, mas também é uma profecia que aponta para os nossos dias. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é muito sábio, infinito em sabedoria, em poder. Deus, ele é incomparável. Deus deu uma palavra, Ezequiel 7:2, que primeiramente apontava para o Israel dos dias de Ezequiel, mas também aponta, né, para nós, hoje em dia, para o nosso tempo. Nós podemos compreender dessa forma. Deus falou várias vezes com o povo de Israel dos dias de Ezequiel e de antes, né, de Ezequiel, para o povo largar os seus maus caminhos, os seus pecados, mas o povo preferiu continuar no pecado e deixar a palavra de Deus de lado, né? E o povo colheria os frutos da desobediência. E na nossa geração não é diferente. Deus está usando várias pessoas para falar, para alertar, né? Mas a maioria das pessoas simplesmente prefere não dar ouvidos. Quando a gente lê, irmãos, em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó, Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó, é Deus falando com a nossa geração de hoje, Atos 3:19. Deus usou Ezequiel para falar com a geração dos tempos de Ezequiel e usou vários outros profetas para falar com a geração dos seus tempos. E Deus fala conosco hoje, através do Evangelho. Olha o que diz Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, Atos 3:19, Deus está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19, a palavra de Deus para nós hoje, para os dias de hoje. E se o povo não obedecer? Aí, irmãos, eu posso citar Gênesis capítulo 3, versículo 3, Gênesis 6:3, melhor dizendo, quando Deus diz assim, ó, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. O que eu quero dizer com isso? Deus usou Ezequiel e vários outros profetas para alertar o povo da época de Ezequiel. O povo não obedeceu, até que Deus falou, vem o fim vem, e não tem escapatória. O povo sofreu, chorou, penou terrivelmente, mas Deus falou e falou e falou, só que o povo não obedeceu.
E Deus está falando para os nossos dias hoje, né? Como eu citei aí em Atos 3,19 e há vários outros versículos aí no Novo Testamento. Deus está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, né? Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, das denominações, que elas estão em desobediência a Deus. A desobediência a Deus é tão grande que muitas vezes ela está nos púlpitos das igrejas. Às vezes Deus fala com obreiros, às vezes Deus fala com pastores que estão no pecado, que estão na desobediência e eles simplesmente preferem não dar ouvidos a Deus. Mas como Deus usou Ezequiel para alertar o povo dos seus dias e o povo não obedeceu até que Deus mandou o juízo, assim será na nossa geração. Deus está usando sua palavra, seus servos, para alertar o país, para alertar o mundo. E o povo, a maioria, não vai dar ouvidos, né? Até que chegará o dia do juízo de Deus, a volta de Cristo, em que Cristo separará as ovelhas dos bodes, né? Os obedientes dos desobedientes, os que servem a Deus dos que não servem, né? Então, como Deus usou Ezequiel para falar nos dias dele, Deus usa pessoas para falar hoje, nos dias de hoje. Arrependei-vos e convertei-vos. O povo de Ezequiel, dos dias de Ezequiel, não deu ouvidos. E o povo de hoje? Talvez você que esteja me ouvindo é uma pessoa que está em desobediência a Deus, em alguma razão. Ou você conhece alguém que está em desobediência a Deus. Deus, ele fala e fala várias vezes, mas chega um momento, irmãos, em que a misericórdia de Deus acaba. Se você ler todo o capítulo 7 de Ezequiel, você vai ver que Deus disse que ele não teria misericórdia do povo, porque ele falou e o povo não deu ouvidos. Ele trouxe o juízo sobre a nação de Israel. Hoje Deus está falando com o nosso país, com o mundo, e a maioria não está dando ouvidos. Chegará o dia em que Deus derramará o seu juízo sobre toda a nação, sobre todo o mundo, e aí não haverá misericórdia. Existem pessoas, irmãos, que estão em desobediência a Deus, e Deus fala e elas simplesmente não querem largar o pecado. Existem pessoas que elas não vivem, elas sobrevivem. Ah, tem diferença? Tem. A pessoa que vive é aquela pessoa que está na presença de Deus, que busca a Deus, que não deixa a Deus, que procura obedecer a Deus. Essa é uma pessoa que, embora tenha problemas, dificuldades da vida, porque no mundo nós temos aflições, essa pessoa está viva, porque ela anda em obediência a Deus. Mas há aquela pessoa que não está viva, não está vivendo, ela está sobrevivendo. É aquela pessoa que está no pecado, que está na desobediência. Deus fala e ela não quer ouvir. Então essa pessoa ela está sobrevivendo, porque o pecado tem um peso muito grande. Parafraseando as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, o que realmente nos cansa não é o trabalho pesado, o que realmente cansa as pessoas, o que realmente cansa os seres humanos é o peso do pecado. É por isso que eu disse para você que há uma diferença entre viver e sobreviver. Quem vive é aquele que está na presença de Deus, que apesar de todos os problemas, está na presença de Deus. Quem sobrevive, né, não está vivendo, está sobrevivendo, é aquela pessoa que está no pecado e não quer deixar o pecado. É aquela pessoa que está no pecado e ela quer simplesmente permanecer no pecado. Então há uma diferença entre viver e sobreviver. Existem muitos crentes que estão sobrevivendo e não vivendo, porque o viver implica obediência a Deus. O sobreviver está em desobediência, está cansado pelo pecado, né? Então reflita sobre isso, reflita sobre essas palavras aí. Lembre-se que esse texto áureo ele foi dado para os israelitas dos dias de Ezequiel, mas ele também é dado para os dias de hoje. Pois Deus, em sua infinita sabedoria, alertou o povo no passado e está alertando o povo hoje. Amém? Reflita sobre essas palavras, não se esqueça de baixar o estudo em PDF, ler o estudo em PDF. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se possível deixa um comentário, porque assim o YouTube irá sugerir o nosso trabalho para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.